constrói a história de um país? São os grandes líderes? Grupos de pessoas, instituições? Na verdade, são todos aqueles que participam, obviamente, da vida desse país. Seja lá qual for a formação, seja qual for a classe social que pertença, não importa, todos são construtores da história em um grau ou em outro. O problema é que a história ela é contada de uma forma que muitas pessoas ficam de fora. E entre essas, as mulheres da história. Nós encontramos ainda hoje poucos nomes citados nos nossos livros didáticos a respeito daquelas mulheres importantes na história do mundo e do Brasil em especial. E quando são citadas, em alguns casos, somente como mulher de fulano de tal, companheira de um outro, ou que atuou junto com determinada pessoa, e nunca falam o que elas realmente fizeram. Será que essas mulheres são realmente importantes? Fizeram alguma coisa pelo país? Olá a todos vocês que acompanham nosso canal Veja Essa História. Não se esqueçam já de se inscreverem se é a primeira vez que estão aqui, de acionar o sininho das notificações para receber os nossos vídeos, de curtirem, compartilharem, convidar outras pessoas para conhecerem algo que postamos aqui a respeito da história do Brasil e do mundo. Vamos hoje falar alguma coisa sobre algumas mulheres, não todas, obviamente, não temos tempo para isso, mas algumas delas que foram muito além do papel de esposas, de mães, de companheiras. Fizeram muito mais pela história do país do que se imagina. Se você ficou curioso, é só me acompanhar e veja essa história. Já fizemos um vídeo a respeito de uma dessas mulheres da nossa história, que é lembrada unicamente por algo que fez em determinado momento e não se sabe praticamente nada a respeito da vida dela, ou seja, foi a princesa Isabel. Fizemos esse vídeo por ocasião dos 100 anos do seu falecimento. O card vai ficar aqui em cima para quem perdeu esse vídeo possa assistir e ver que ela foi muito além daquele simples assinar da Lei Áurea. Muito mais importância do que apenas isso. É lógico, é um fato importante, mas ela fez muito mais do que isso. E vamos hoje falar a respeito de outras mulheres também que ficaram assim conhecidas por estarem ao lado de alguém, quando na verdade elas fizeram muito mais. A primeira delas, muito falada, mas pouco conhecida na sua realidade histórica, na sua atuação, foi Dona Leopoldina, nascida arquiduquesa da Áustria, como Leopoldina Josefa Carolina Francisca Fernanda Beatriz de Habsburgo-Lorena, ou simplesmente Maria Leopoldina, como é chamada, passou a ser chamada aqui no Brasil. Nasceu em Viena, na Áustria, em 1797. Foi, como dito, arquiduquesa da Áustria, imperatriz consorte do Brasil e, durante 8 dias, rainha consorte de Portugal. Quando da morte de Dom João VI, Dom Pedro I se tornou rei de Portugal como Dom Pedro IV, e ela assim foi considerada a rainha consorte de Portugal até que o marido a abdicou do trono português. Ela era de uma formação cultural excelente, falava francês, italiano, latim, estudava o inglês, aprendeu o português muito rápido, pintava retratos, paisagens, tocava piano, gostava muito da natureza, das ciências naturais, principalmente estudo de rochas minerais. Dom Pedro passou o poder a ela no dia 13 de agosto de 1822, nomeando-a chefe do Conselho de Estado e princesa regente interina do Brasil, com todos os poderes legais para governar o país durante a sua ausência. Ou seja, ela foi realmente a primeira mulher do país a assumir o governo no Brasil. Primeira, em 1822. E quando Dona Leopoldina recebe notícias que Portugal estava preparando uma ação contra o Brasil, sem tempo para aguardar a chegada, o retorno de Dom Pedro, ela, aconselhada por José Bonifácio,
usando os atributos, os poderes que tinha como chefe interina do governo, reuniu-se na manhã de 2 de setembro de 1922 com o Conselho de Estado. E dali foi falado a respeito da independência e de onde partiram as cartas que foram entregues a Dom Pedro às margens do Ipiranga, aconselhando a proclamar a independência. Os livros normalmente falam que ele recebeu cartas de José Bonifácio, recebeu cartas da esposa também. Inclusive, quem ficar curioso sobre mais detalhes a respeito da Ana Leopoldina, aconselho a leitura deste livro. Excelente. Fala coisas, apresenta detalhes interessantíssimos a respeito dela. Infelizmente, uma das poucas coisas lembradas a respeito dela é a disputa que ela teve com uma outra mulher também extremamente importante da nossa história, apesar de ter feito o que fez, Domitila de Castro Canto e Melo, popularmente mais conhecida como a Marquesa de Santos, a principal amante de Dom Pedro. Também de uma inteligência grandiosíssima, a Marquesa de Santos, apesar de todo o problema que causou ao governo de Dom Pedro I. Mas hoje não vamos falar sobre a Marquesa de Santos, vamos deixá-la para um vídeo posterior. A segunda, nesse mesmo período, foi Maria Quitéria, nascida em 1792, quando da Guerra da Independência, impossibilitada de se alistar nas tropas brasileiras, exatamente por ser mulher, Maria Quitéria pegou emprestadas as roupas de soldado de um cunhado e se inscreveu para a guerra como soldado Medeiros. As habilidades que ela apresentou com as armas fizeram-na um soldado necessário, argumento inclusive usado quando o seu disfarce foi descoberto e o pai dela descobriu o que estava acontecendo. Maria Quitéria foi mantida no exército e se destacou nas batalhas de Pirajá, Pituba e Itapuã, levando honras de primeiro cadete e recebendo a insígnia de Cavaleiro Imperial da Ordem do Cruzeiro, uma das principais ordens nobiliárias criadas por Dom Pedro I após a independência. Mesmo com tanto desempenho, infelizmente ela morreu na miséria e sem o reconhecimento devido. Uma terceira, nascida em data incerta, Maria Filipa de Oliveira. Nascida escrava, aprendeu a lutar capoeira e sonhava com um Brasil livre dos portugueses. Outra heroína da independência, que não é citada nos livros, ninguém praticamente conhece. Ela foi líder de um agrupamento de 40 mulheres que atuaram na ilha de Itaparica, na Bahia, quando ela e o seu grupo construíram trincheiras e vigiaram a entrada da Baía de Todos os Santos. Um dos seus ataques mais curiosos ocorreu em 1823 contra soldados portugueses. Seduziram soldados portugueses que tinham a missão de invadir Salvador e deram uma surra nesses soldados de cansanção, uma planta que causava um efeito parecido com urtiga. A urtiga causava uma dor terrível, além de ter incendiado as embarcações desses soldados. Ela continuou como militante ao longo da vida, sendo considerada heroína da independência da Bahia. Já no final do século XIX, até a segunda metade do século XX, Berta Maria Júlia Lutz, talvez mais conhecida, apesar de não por todos, era filha de um bacteriologista brasileiro e de uma enfermeira inglesa. Foi estudar na Europa, ainda menina, e entrou em contato com o cenário feminino sufragista da Inglaterra. Tornou-se reconhecida internacionalmente pelos seus estudos, descobertas a respeito de anfíbios e a sua atuação a favor do direito do voto feminino. Foi a segunda mulher a ingressar no serviço público e representou a Liga Brasileira na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras nos Estados Unidos. Foi eleita vice-presidente da Sociedade Pan-Americana e, junto a outras companheiras, fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e conseguiu o direito ao voto das mulheres, 10 anos depois da formação dessa federação, já do governo de Getúlio Vargas. Ela alcançou até uma cadeira na Câmara dos Deputados, onde defendeu os mesmos princípios. Voltando lá para o século XIX, temos a figura de Anita Garibaldi, nascida no Brasil em 1821, e seu legado real começa quando ela tinha 18 anos, quando conheceu o revolucionário Giuseppe Garibaldi, italiano,
que lutou no Brasil na Revolução Farroupilha, na Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Ela ficou conhecida como Princesa de Dois Mundos, porque atuou tanto aqui na Guerra dos Farrapos, quanto na Itália, quando seu marido voltou para lá e lutaram nas guerras pela unificação italiana, século XIX também. Na Batalha dos Curitibanos, ela acabou presa. Teve oficiais dizendo que o seu marido estava morto. Ela estava grávida e pediu que a deixasse encontrar o corpo do marido entre os mortos. Acreditando que Giuseppe Garibaldi ainda estivesse vivo, por descuido dos guardas, ela escapou. Sobreviveu durante 4 dias sozinha na mata. Então reencontrou o esposo que estava vivo na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Outra, também totalmente desconhecida do grande público, Teresa de Benguela, conhecida como Rainha Teresa, na sua época, viveu na década do século XVIII, no Vale do Guaporé, no Mato Grosso, liderou o quilombo de Quariteré após a morte de seu companheiro José Piolho, por soldados. Segundo documentos da época, o lugar abrigava-se mais de 100 pessoas, com cerca de 79 negros e 30 índios. Esse quilombo resistiu na década de 1830, da década de 1730 até o final do século. Ela foi morta após ser capturada por soldados em 1770. Alguns dizendo que foi suicídio, outros que foi executada ou mesmo por doença. Não há um consenso a respeito disso. Mas a sua liderança se destacou com a criação de uma espécie de parlamento no quilombo, de um sistema de defesa. No quilombo era cultivado algodão, que servia posteriormente para a produção de tecidos, havendo também plantação de milho, feijão, mandioca, banana e outros. Depois de ser capturada, o documento a seu respeito afirma: em poucos dias expirou de pasmo. Morta ela, se lhe cortou a cabeça e se pôs no meio da praça daquele quilombo, em um alto poste, onde ficou para a memória e exemplo dos que a vissem. Alguns quilombolas conseguiram fugir ao ataque e reconstruíram o refúgio, mas mesmo assim, em 1777, ele foi novamente atacado pelo exército e totalmente extinto em 1795. Voltando à época da luta pela independência, temos Joana Angélica, que aos 20 anos, no dia 21 de abril de 1782, entrou para o noviciato do convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, em Salvador. Ali exerceu cargos como escrivã, mestre de noviças, conselheira e finalmente superiora do convento. Ocupava a direção do convento em fevereiro de 1822, quando a cidade estava numa ebulição contra as tropas portuguesas do brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo, português. Essas tropas tinham ido para Salvador desde o dia do fico. Soldados marinheiros portugueses, embriagados, saíam atacando casas particulares. Depois de terem ocupado uma rua próxima, resolveram invadir o convento da Lapa. Joana Angélica, com 60 anos de idade, ficou na frente da porta, a fim de que as outras freiras pudessem fugir, e tentou impedir a entrada dos soldados no convento. Recebeu um golpe de baioneta como resposta, tendo falecido no dia seguinte, 20 de fevereiro de 1822. Na época, o seu assassinato serviu como um dos estopins para o início da revolta dos brasileiros. E Joana Angélica se tornou a primeira mártir da grande luta, que continuou durante um tempo ainda. Uma outra personagem também, provavelmente não conhecida do grande público, foi Jovita Feitosa, nascida em 1848, em Inhamuns, no Ceará. Depois de perder a mãe, na adolescência, mudou-se para a casa de um tio no povoado de Jaicós, no interior do Piauí. Em 1864, com a Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro começou a solicitar voluntários, famosos voluntários da pátria, para participar do combate. Sabendo disso, Jovita cortou os cabelos, à semelhança da Maria Quitéria, usou trajes masculinos para ser aceita no batalhão. Mas quando chegou em Teresina, sua identidade foi descoberta. Mesmo assim, ela foi aceita pelo governador da província como segundo sargento. A notícia logo se espalhou
E ela ficou muito famosa, sendo homenageada por muitas pessoas da época, considerada uma heroína nacional dos jornais. Mas, ao chegar ao Rio de Janeiro, foi impedida de participar do combate. Disseram que ela poderia servir como enfermeira, que era coisa de mulher na época. Ela se recusou. Retornou para a casa do pai, mas foi rejeitada pela família, que não viu aquilo com bons olhos. Retorna para o Rio de Janeiro em 1867, onde alguns pesquisadores dizem que passou a viver como prostituta. Alguns meses depois de ter abandonado um amante, Jovita se suicidou com 19 anos de idade. Apesar de não ter lutado na guerra nem ido, ela foi considerada uma Joana d'Arc brasileira por sua atitude. E em 2017, o seu nome foi inscrito no livro dos Heróis da Pátria, em virtude da lei número 3.423 desse mesmo ano. E encerrando, Clara Camarão, também totalmente desconhecida. Nascida no início do século XVII, seu nome indígena foi esquecido. As poucas informações existentes indicam que ela era da nação potiguar. Foi catequizada por padres jesuítas na aldeia de Igapó e casou-se com o chefe da tribo de nome Poti, que foi batizado como Filipe. E junto a ele adotou o sobrenome de Camarão, que era a tradução exatamente para o português do nome Poti, indígena. Ao lado dele, Clara combateu contra os holandeses de Pernambuco na chamada famosa insurreição pernambucana, liderando um grupo de grandes guerreiras. Rompeu com aquelas barreiras de divisão de trabalho que haviam entre os indígenas, afastando-se dos afazeres domésticos para defender o seu povo junto aos homens durante as invasões holandesas em Olinda e no Recife. O grupo de mulheres que ela chefiava ficou conhecido como as Heroínas de Tejecupapo, uma pequena aldeia na zona da mata pernambucana que foi palco de uma das batalhas ocorridas durante a dominação holandesa, na insurreição pernambucana. Participou de duas outras batalhas memoráveis, da mesma forma, a ocorrida em Porto Calvo e a famosa Batalha dos Guararapes, que foi decisiva para a vitória contra os holandeses. Essas são algumas das várias mulheres pouco ou nada conhecidas da nossa história. Existem muitas outras. E se vocês gostaram de saber alguma coisa a respeito delas, se gostariam de outro vídeo falando de outras mulheres também esquecidas, desconhecidas, deixe aqui nos comentários a respeito. Digam o que acharam, se gostariam de um novo vídeo, e a gente faz um outro vídeo sobre outras. Temos muitas outras, na verdade. Poderiam ter entrado aqui, mas para não ficar um vídeo muito longo, ficamos apenas com essas. Comentem então o que acharam, se querem um novo vídeo a esse respeito. Não deixem de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e até o nosso próximo vídeo.